Glória a Deus, queridos. Gostaria de fazer uma pergunta aqui. Não sei se eu estou enxergando, porque meu óculos é para perto, então vocês estão meio embaçadinhos, né? Mas quantos aqui usam óculos? Olha aí, muitos usam óculos. E quantos não enxergam nada sem ele? Olha aí, muita gente não enxerga nada sem o óculos. Então, eu também, passei para esse grupo de quem usa óculos, porém eu ainda uso apenas para perto, para longe eu consigo enxergar bem, glória a Deus, renovei minha carteira sem o óculos, não vou precisar do óculos para dirigir, mas para perto eu estou precisando usar óculos. E quando estamos com a nossa visão comprometida, quando não conseguimos mais enxergar com nitidez, precisamos da ajuda de profissionais como oftalmologista para identificar o que nós temos na nossa visão. Às vezes precisamos de colírios, às vezes precisamos desse lindo aparelho aqui, que é o óculos, para que a gente possa enxergar melhor, com maior nitidez. E é uma coisa que a gente precisa se acostumar. Eu estava falando hoje de manhã que os nossos principais... como é que é? Tato, olfato, paladar? Nossos sentidos, tato, olfato e paladar. A gente usa muito eles, E a gente também usa muito nossa visão. Ela é muito importante para nós. Eu não sei vocês, quem aqui no Covid perdeu olfato e paladar? Gente, eu perdi o olfato e paladar. Fiquei 15 dias sem sentir gosto e cheiro de nada. E eu sou daquelas que sinto cheiro de tudo. Sabe quando o narizinho é apurado? Quem sente cheiro de barata? Olha aí, muita gente sente cheiro de barata. E cheiro de chuva? Quando tá para chover, que você sente aquele cheirinho de chuva. Tem gente que... Eu falo, Alex, vai chover. Ele, como assim, Thaís? Tô sentindo cheiro de chuva. Nem caiu ainda as gotinhas, Eu já tô lá sentindo o cheiro de chuva. E também no Covid perdi o paladar. Falei, meu Deus, eu gosto tanto de comer, É tão bom comer, mas eu não sentia gosto de nada. E as crianças falaram, não, mas você tá doido, você não perdeu o paladar, não. Eu falei, olha só como eu perdi. Peguei, descasquei um alho, toda corajosa. Falei, acho que eu não vou sentir nada, se Deus quiser. Coloquei o alho na boca e masquei o alho igual chicletes. De verdade, eu não senti nada. Eu tinha perdido mesmo o olfato e o paladar. Só que assim como o tato, o olfato, o paladar são sentidos importantes, a nossa visão também é. E eu estava conversando com uma irmã essa semana aqui na igreja que ela perdeu 90% da visão dela direita. Então ela só enxerga com os olhos esquerdos. Então ela falou, Thaís, às vezes eu estou lá no meio da rua, os irmãos passam buzinando, porque eu não consigo alinhar a minha bicicleta direito, porque eu perdi todo o campo de visão, da área direita. Então, tudo que ela vai fazer, ela coloca para o lado esquerdo. Se ela vai lavar a louça, tem que ser tudo para o lado esquerdo. Então, a nossa visão, ela é muito importante. Fico imaginando o quanto é triste você nascer com uma visão perfeita e depois perdê-la. Ou quão terrível é quando você nunca enxergou. E o quão triste é não poder enxergar e contemplar o mundo e as paisagens que o Senhor fez. Tudo aquilo que é lindo deve ser muito triste. Se você nasce cego, você está acostumado com aquilo. Mas se você não nasce cego e você vai perdendo a visão com o passar dos dias, é muito terrível. Eu sei porque quando o Natan chega em casa e quer mostrar alguma coisa para mim, ele coloca o celular assim na minha frente. Eu falo, filho, afasta um pouquinho. Por favor, deixa assim alguns metros da mãe, que daí eu consigo enxergar, porque senão eu não consigo. E no mundo espiritual, nós vivemos a mesma coisa. Às vezes nascemos em Cristo com a visão ainda embaçada e precisamos das lentes de Jesus para poder enxergar melhor a nós mesmos e aos nossos irmãos. Ou até estamos com tantas escamas em nossos olhos que perdemos a nitidez com o passar dos dias. Talvez você esteja aqui dentro da igreja e fale assim, não, é impossível viver como um cego dentro da igreja. Eu posso te dizer que tem sim como você viver como um cego dentro da igreja, com escamas dentro dos seus olhos.
se você está aqui, ou você está aqui e é um cego espiritualmente, você ainda não entregou o coração para Jesus, não deixou que o Jesus toque nos seus olhos, que Jesus te ofereça a vida abundante que Ele tem para você. Talvez você esteja aqui e esteja com alguma dessas situações. A visão embaçada, ou está perdendo a visão, ou ainda não enxerga Jesus como deveria enxergar. Hoje, o tema da nossa palavra é que caiam as escamas. Que você possa se permitir ser tocado por Deus nesse dia e que as escamas que estão em seus olhos possam ser removidas em nome de Jesus, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida, casa e família. Assim como Jesus, ao se encontrar com Paulo, removeu as escamas de seus olhos, hoje eu declaro que o mesmo acontecerá com você. Que as escamas dos seus olhos também cairão em nome de Jesus. E em Atos 7, conta a história de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé, que foi levantado pelos apóstolos, sabe para quê? Estevão foi levantado pelos apóstolos para cuidar do amor em ação. Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, foi levantado para cuidar dos órfãos, das viúvas, para cuidar das cestas básicas que eram distribuídas naquele tempo. E Jesus operava muitos milagres e maravilhas através da vida de Estevão. Estevão era um homem que via com muita nitidez quem era Jesus. Estevão conhecia Jesus. Estevão prosseguia conhecer Jesus. Estevão, ele amava o Senhor. Ele enxergava com muita nitidez quem era Jesus. E ele falava com autoridade do Espírito sobre Jesus e o seu reino. E isso começou a incomodar muitos que ouviam. Estevão, ele estava pregando a palavra, ele estava falando sobre coisas que aconteceram lá no passado com Moisés, coisas grandiosas que o Senhor fez. E aquele povo, os judeus, eles estavam se sentindo incomodados. E eles começaram a esbravejar contra Estevão. E eu quero ler com vocês Atos 7:54, que fala assim: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarde isso aí. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão, ele viu o Senhor antes da sua morte. Ele era tão íntimo do Senhor, ele agradava tanto o nosso Deus, que quando ele estava sendo apedrejado por aqueles homens, por pregar a palavra do Senhor, por fazer milagres e maravilhas naquele lugar, os céus, ele viu os céus se abrindo, e ele viu Jesus à direita do Pai, abrindo aquele sorriso imenso para Estevão e falando: filho, eu me agrado de você. Ele viu o Senhor Jesus. Então a visão de Estevão era uma visão perfeita. Porém, naquele lugar estava Saulo, um homem cego, que via os milagres, viam o que os apóstolos faziam, mas continuavam a perseguir Jesus. Continuava a perseguir os seus seguidores.
Um homem cego espiritualmente estava no meio daquele povo. E ele era tão cego a ponto de perseguir os cristãos, crendo que aquilo que ele aprendeu desde criança era a verdade absoluta. Ele estava ali, presenciando e aprovando aquele martírio de Estevão. E o ódio contra o povo de Deus só aumentou no coração de Saulo. Então Saulo estava ali com o ódio do povo de Deus. O intuito de Saulo era matar a todos. Mas Jesus tinha um propósito para ele. Em Atos 9, conta essa história. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou do céu, ao seu redor, uma luz vinda do céu. Uau! Ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Você já pensou? Saulo não encontrou com um anjo, gente. Saulo, ele estava face a face. Era Jesus quem estava falando ali com Saulo. Aqueles homens ficaram emudecidos porque tão gloriosa era aquela imagem. Tão linda era aquela imagem. Os caras eles ficaram estarrecidos com o que eles estavam vendo. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia mais ver nada. Saulo, ele era um cego espiritualmente. Mas para curar a visão de Saulo, Deus precisava cegá-lo fisicamente, para que ele pudesse entender como era o agir do Senhor. E eles levaram Saulo pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve ali, cego, não comeu e nem bebeu. Por 3 dias Saulo estava ali jejuando. Grandes coisas iam acontecer através da vida dele. Mesmo sem saber, ele estava ali jejuando. Jesus decide ter um encontro com Saulo. Esse encontro foi decisão de Jesus. Jesus decide abrir os olhos de Saulo e fazer dele um vaso precioso, um vaso de honra, um vaso nas mãos dele. Saulo era um homem que acompanhava os apóstolos, sabia os milagres e maravilhas que eles faziam através do nome de Jesus. Paulo, um judeu fariseu, que entendia apenas da letra e dos escritos judaicos, mas não tinha tido um encontro real com o dono da palavra, que é vida. Ele não sabia que Jesus era a vida. Ele sabia dos escritos, mas não conhecia Jesus. Jesus decide encontrar-se com Saulo e mudar a direção da sua vida. Jesus decide tirar as escamas da visão de Saulo. E agora eu te pergunto: qual tem sido as suas escamas? O que tem atrapalhado a sua visão espiritual e a sua permanência em Cristo? O que tem te afastado do Senhor, mesmo você estando aqui dentro, sentado anos após anos dentro dessa igreja? O que tem te cegado? E eu consegui identificar algumas escamas que nos atrapalham de enxergar Jesus como nós deveríamos. E eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira escama que eu vejo aqui é a escama do ego. Será que você está aqui e vive no seu mundinho fechado, pensando de você além do que convém? Achando que você é a última traquinas do pacotinho? Ou a última Coca-Cola gelada do deserto? Afinal, eu conheço, eu sei bem como é que é, eu não preciso de ajuda, eu não preciso obedecer,
eu já conheço as escrituras. Aonde aquilo que você pensa e vive é o que está certo. Aonde você está tão preocupado em cumprir suas vontades e seus desejos, porque você acha que está certo, que se esqueceu de viver os princípios e os ensinamentos do Senhor. Você está tão preocupado em satisfazer o seu eu, o seu ego, que se esqueceu de cumprir os princípios do Senhor. Ou você é uma pessoa altiva e orgulhosa, que anda por aí, que não se humilha, que não pede perdão, que anda de nariz em pé, achando melhor que o vizinho, se achando melhor que o seu discipulador, se achando melhor que o seu líder. Talvez você esteja aqui com as escamas em seus olhos, cego, não podendo ver aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Se você é corrigido, se revolta. Quando recebe um não, se rebela. Talvez você esteja aqui, esteja cego dessa forma. Queridos, a palavra do Senhor fala que o orgulho precede a queda do homem. Se você tem altivez, orgulho no seu coração, cuidado. Você pode cair e não levantar nunca mais. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Se você é humilde diante do Senhor, Senhor, eu nada posso, eu nada sou, Senhor, sem Ti. É o Senhor que tem que crescer, eu tenho que diminuir, Senhor. Pai, eu preciso, Senhor, do Senhor em todo o tempo na minha vida. O Senhor vai dar graça na sua vida. Mas se você é uma pessoa soberba, arrogante, que acha que sabe tudo, cuidado para não cair. Precisamos vigiar o nosso coração. A palavra fala que o coração do homem ele é enganoso. Então, se nós nos movemos pelo coração, provavelmente nós podemos estar nos movendo pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa altivez. E nós precisamos mudar isso como filhos de Deus. Eu estou falando aqui com propriedade, uma pessoa que realmente foi muito orgulhosa e muito altiva, por muitos anos. E a minha altivez veio de família. As mulheres da minha família eram muito altivas, com o nariz muito em pé, sempre se acharam melhores do que todos os homens. Então, assim, eu cresci numa casa vendo que a mulher vestia as calças e o homem a saia. Então, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter esse controle e saber que nós, esposas, somos submissas aos nossos esposos. Nós caminhamos ao lado deles. Isso quer dizer que nós somos humildes em reconhecer que nós temos um sacerdote dentro da nossa casa. Mas, querido marido que está aqui, a mulher só é submissa a uma missão. Se você não tiver uma missão, como é que ela vai caminhar ao seu lado? Então, para, meu amado, de ser banana, e começa a caminhar em direção ao Senhor e a aprender com Ele a ser um sacerdote de verdade, para que você possa estar direcionando a sua casa. Porque senão, o que vai acontecer? Uma mulher não tem direcionamento, não vê uma missão para cumprir, ela vai se sobrepor mesmo. Porque ela está sem direção. O homem que devia ser o cabeça que está guiando ela está perdido, está cego. Então nós precisamos realmente nos livrar da escama do ego na nossa vida, amém? Outra escama que eu consigo identificar na vida do cristão é a escama da incredulidade. Será que você está aqui dentro da igreja há anos, vivendo uma vida de incredulidade? Eu me peguei assim, há um tempo atrás, aqui na igreja, sentada, ouvindo a palavra, ouvindo as promessas do Senhor para a minha vida, e não crendo que Ele poderia fazer. A incredulidade entrou no meu coração. E o Senhor teve que arrebentar, quebrantar meu coração, para que eu pudesse ver novamente. Onde Deus aponta o caminho e fala que vai fazer, mas você quer dar o seu jeitinho, porque você não tem paciência de esperar o tempo do Senhor. A incredulidade é assim. Deus fala que vai fazer, Deus fala que vai curar, Deus fala que vai trazer sua família para a igreja. Ele prometeu para você que vai fazer isso, que você e sua casa servirão ao Senhor. Mas você não acredita. Você não quer esperar o tempo de Deus.
Tudo tem um tempo, queridos. E nós precisamos aprender a viver e esperar no Senhor, confiar nele. Jesus já te deu a cura, mas você não toma posse da cura. Quando você pede cura, Jesus já te deu a cura. Você precisa tomar posse dessa cura e crer. Jesus já disse que salvaria a sua casa, mas através da sua incredulidade, você se torna um chato e uma chata, que está fazendo o papel do Espírito Santo na vida do seu esposo e dos seus filhos. Nós não podemos fazer esse papel que é somente do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui, pai, entendam bem, que você não deve instruir o seu filho no caminho. Até os 18 anos você deve sim obrigar o seu filho a estar aqui. No caminho, lembra? Quando você apresenta uma criança aqui na igreja, a gente sempre instrui, né? Sobre ensinar o filho no caminho. Então, se seu filho ainda não é de maior, você pode sim. Não, você vai comigo. Vai bicudo? Mas vai sentar ali na frente da igreja. Haja com autoridade e sabedoria para a vida dos seus filhos. Mas depois que eles têm as decisões próprias, você precisa orar. Falar sim de Jesus, mas orar, não ser boba, não ser uma mulher tola. Muitas vezes o marido ainda não veio para a igreja porque você fala. O que ele vê você dentro da igreja, lá fora você não é. Então ele nunca vai ter o interesse de conhecer Jesus. Porque você prega uma coisa e vive outra. E vice-versa, talvez você é um homem assim também. Então nós precisamos entender que Jesus faz todas as coisas em seu tempo. Que se ele prometeu, ele vai cumprir, ele vai fazer. Ele não é homem para que minta. Não há mentira em Jesus. Então se ele prometeu, ele vai cumprir. E lá em Salmos 37:3 fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Uma outra escama que eu também identifiquei é a escama do medo. Será que o medo tem deixado a sua visão embaçada, deixando o seu coração ansioso? Sabe por que eu falo isso? Porque a ansiedade não é nada mais do que medo do futuro. Então, se você tem medo de viver aquilo que está lá na frente, você não está deixando Deus agir. Deus, ele já preparou um caminho para você. Se você entregou a vida no altar para Ele, Ele já preparou todas as coisas para você. Então, você não precisa viver com medo. Você não precisa andar ansioso. A palavra fala: não andeis ansiosos, mas esperem no Senhor. O medo também faz com que nós não vivamos o propósito do Senhor nas nossas vidas, colocando em nossos pensamentos que nós não podemos, que nós não vamos conseguir. Eu fui uma pessoa muito medrosa. Há 1 ano e meio atrás, quando o pastor Michel falou, ele falou há 2 anos atrás, né, mas ele começou a trabalhar no nosso coração que nós assumiríamos a igreja, eu estava tremendo de medo. E o medo me paralisou por muito tempo. E isso trouxe danos não só a mim, mas trouxe danos a um planejamento todo. Então, o medo fez com que eu parasse. E nós não precisamos e não podemos mais agir com medo. Nós precisamos ser corajosos. Com o Senhor nós precisamos ser ousados. O Senhor espera isso dos seus filhos. Talvez você esteja aqui e na sua vida as escamas da religiosidade têm operado. Você talvez quer apenas se relacionar com a palavra, ler a palavra, ler livros, ler dicionários, e ler isso, e ler aquilo, e busca entendimento, mas só segue dogmas, costumes, só segue aquilo que você aprendeu desde pequeno, não abre mão de aprender o novo, de renovar a sua mente para viver aquilo que Jesus quer. Queridos, existe um dono da palavra. Existe um Deus que inspirou toda a palavra. A Bíblia foi inspiração de Deus aos homens. Ele deixou sim para nós o manual, mas nós não podemos conhecer só o manual e não se relacionar com o nosso Deus. A nossa intimidade com o Senhor vai contar muito. Nós não podemos ser religiosos.
Paulo era um religioso, conhecia as leis, mas não conhecia o Senhor. Então nós precisamos viver sem religiosidade. A palavra de Deus lá em Isaías 29:13 fala assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Eu só vou fazer se o meu líder mandar. Eu só vou fazer se o fulano de tal dizer na live dele que eu tenho que fazer. Ai, porque agora, 4 horas da tarde, tem a live daquele homem que eu não posso perder. Não é o homem, gente. Eu não produzo nada. É Jesus que dá vida. É Jesus que transforma. Então, para de viver uma vida religiosa. Entenda o cristianismo. Entenda que a verdadeira religião é Jesus Cristo, Senhor. Entenda que se Ele habitar dentro de você, você vai fluir como rio de águas vivas. A religião é algo parado. Jesus é algo constante e em movimento. A igreja do Senhor não é dividida por placas, querido. Lá no céu não vai ter o cantinho da Assembleia de Deus, não vai ter o cantinho do pessoal da Mundial, o cantinho do pessoal da Past Church, não. Lá no céu nós vamos estar tudo misturado, louvando e adorando ao Senhor. A nossa vida vai ser em adoração a Ele. A nossa igreja também aqui, ela é organizada por redes. Nós precisamos entender que uma rede serve a outra rede. É apenas uma organização. Então o pessoal da Fire vai aprender com o pessoal da Strong. O pessoal da Strong vai aprender com o pessoal da Zoe, da Tameion. Nós somos um corpo em Cristo. Um corpo unido. E nós precisamos viver com intensidade o amor de Deus. Talvez uma das escamas que estejam hoje nos seus olhos são a falta de perdão. Você está aqui se esbarrando pelos cantos, porque ainda não conseguiu liberar um perdão genuíno. Sua visão está embaçada ainda. Você vem, aprende da palavra, se relaciona com Deus, mas ainda sente que a sua visão está embaçada. E às vezes é uma falta de perdão. É uma falta de perdão ao pai, é uma falta de perdão à mãe, ao cônjuge. Ainda se relaciona com o seu passado e com aquilo que fizeram há 330 anos atrás. Principalmente as mulheres, né, elas marcam dia e horário que o negócio aconteceu. Você lembra lá naquela segunda-feira de manhã, quando você não me disse bom dia. Eu não me senti amada por você, meu amor. E eu guardei isso dentro do meu coração. E isso cresceu e virou uma ferida. Queridos, vamos crescer e amadurecer, por favor. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos perdoar. A palavra, ela nos instrui a esquecer das coisas que ficam para trás e olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. Talvez você não perdoe e não se perdoa e não perdoa os outros. Porque tem muita gente que vive na igreja cego ainda porque não se perdoa. Foi você que cometeu a injustiça e você não consegue se perdoar. A gente teve um tempo de EIFOL aqui na igreja e a gente sabe o quão triste é quando uma pessoa está amarrada na falta de perdão. Ela não consegue prosseguir na vida. Ela avança, 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 mas tem um elástico que puxa ela para trás. Ela avança 10 metros, de repente ela vê, ela está 30 metros para trás. Porque a falta de perdão é assim. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que se arrasta para o fundo do mar. Se você coloca uma pedra bem pesada na sua perna e vai entrando para o mar, com certeza você vai morrer no fundo do mar. Então não faça isso, perdoe. Se deixe ser perdoado. Perdoe seu cônjuge. Perdoe um adultério, talvez. Perdoe um engano que cometeram com você. Perdoe se alguém falou mal de você. Perdoe, querido. Nós precisamos viver perdão. Em Mateus 18, 21 fala assim: então
Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Senhor? Se eu perdoar 7 vezes, tá bom? Aí depois eu posso condenar ele, Senhor? É tipo assim. Aí Jesus responde: eu lhe digo não 7, mas 70 vezes 7. Sabe por que Jesus ensinou isso? Porque assim como o amor é uma decisão, assim como eu decido amar a Kelly, eu decido amar a Dani, eu decido amar o meu irmão, o perdão também é uma decisão. Eu decido perdoar. E todos os dias, quando eu lembro daquilo que fizeram contra mim, eu preciso decidir perdoar toda manhã aquela pessoa. Eu vou lembrar, eu vou ter sim uma cicatriz ali do ferimento que me causaram, mas isso aqui não vai mais me gerar dor. Então eu preciso decidir perdoar todos os dias. Se Jesus perdoou os seus pecados, meu querido, morrendo lá naquela cruz, pagando todo o escrito de dívida que existia ao seu respeito, quem somos nós para não perdoar o nosso irmão, para não perdoar os nossos familiares, para não perdoar aquilo que fizeram para nós? Essas escamas precisam cair dos nossos olhos urgentemente. Nós precisamos viver como crentes maduros. Talvez a escama que ainda esteja nos seus olhos é a falta de comunhão. Talvez você está aqui culto após culto e não tem comunhão com o Senhor. Não tem relacionamento, não faz o teu TSD, não se encontra com Ele diariamente. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Jesus nos ensinou isso. Quando Jesus veio em carne, essa terra, Ele tinha vários afazeres, às vezes ele viajava o dia todo, caminhava de uma cidade para outra, semanas após semanas. Mas a gente sempre vê na palavra, e de madrugada o Senhor Jesus saiu para orar. De madrugada o Senhor Jesus saiu para se encontrar com o Pai. Então nós não temos mais desculpas. Ah, mas Thaís, eu trabalho cedo, tenho que acordar cedo. Você precisa tirar tempo com o seu Deus. Você precisa fazer com que Ele te conheça. Você precisa conhecer melhor o seu Deus. Então, esse relacionamento de comunhão com o Senhor você precisa ter. E não é só um relacionamento de comunhão com Deus. Nós, como igreja, precisamos aprender a ter comunhão um com os outros. A amar os nossos irmãos, a caminhar perto dos nossos irmãos. Às vezes a gente vive dentro de uma igreja e vive parecendo que estamos numa rinha de galo. Onde o irmão está vendo quem é o maior, quem é o melhor, sabe? E discutindo e fofocando. E a comunhão está bem longe, a unidade está bem longe. Então nós precisamos, como corpo de Cristo, viver em unidade com os nossos irmãos. Isso é importante. Queridos, é na comunhão dos santos, aonde podemos ver a indiferença se dissipar. É nessa comunhão onde nós todos somos iguais, nós somos filhos do Senhor. Nós somos todos iguais. Hoje nós estamos sentados aqui numa assembleia solene, num culto, e nós somos todos iguais. Então é aqui, neste lugar, que nós precisamos viver em comunhão. Eu fico pensando nessas pessoas que vivem de igreja online, que não têm comunhão com o irmão, que não andam em unidade, que não sente, não apalpa, sabe, o irmão, que não tem um momento de conexão para abraçar, que não beija, que não pergunta como é que o irmão está. Nós precisamos andar em unidade. É nessa comunhão que presenciamos grandes milagres e maravilhas do nosso Deus. Sim, vai acontecer milagres quando você orar na sua casa, mas é neste lugar, quando o milagre acontecer, que toda a igreja vai ver lá o surdo ouvindo, o coxo andando, e vai começar a glorificar. De repente o irmão que está lá atrás não conseguia movimentar o braço, começa a movimentar o braço. O irmão que está ali do lado estava com uma enxaqueca, e quando viu o outro comemorar a vitória, também foi curado. É na comunhão dos santos que as coisas acontecem. E nós precisamos urgentemente aprender a viver dessa forma, queridos. Em Marcos 12,
30, o Senhor nos deixou um mandamento, e é um dos mais preciosos, porque a palavra fala que é um dos principais mandamentos, que fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. Ame a Deus, ame a Deus. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Nós precisamos deixar as nossas diferenças de lado e amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Chega de picuinha. Ai, mas ele chegou depois de mim, já está liderando célula. Glória a Deus! Se ele está liderando é porque você não amadureceu, querida, porque você tem um processo ainda a prosseguir. Seja feliz. Ai, mas o Senhor não me deu um carro e deu para o meu irmão. Era a minha vez. O Senhor não está me escutando, não está escutando a minha oração. Está sim. Só que Ele sabe que se Ele te der um carro, nunca mais você vai vir na igreja. Então Ele não vai te dar, Ele vai te deixar com a bicicletinha até você aprender a viver com um pouco e ser fiel no pouco. Então, querido, comece a se alegrar com a conquista do seu irmão. Comece a viver uma comunhão e comece a viver em unidade de fato e de verdade. Amém? Ou talvez hoje você está aqui e uma das escamas que está nos seus olhos é a escama da salvação. Você está aqui hoje e não consegue entender o plano de salvação de Jesus. Não reconhece que Ele morreu em seu lugar, que Ele pagou o preço. Ele pagou todo o escrito de dívida que existia ao seu respeito. Que Ele foi maltratado, moído, açoitado em seu lugar. Aquele mar de sangue que escorreu do Senhor Jesus foi para que você pudesse mergulhar nele e ser limpo de todo pecado. Mas você não consegue entender. Vem no culto, culto após culto, escuta a palavra, mas ainda não abriu o coração para que Jesus entre na sua vida. Para que Jesus liberte você. O nosso Senhor, Ele é educado, Ele só vai entrar se você abrir a porta, querido. E eu não vou prometer a você que você não vai perder nada, você vai perder sim muitas coisas. Quando você abrir a porta para Jesus, vai perder a sua reputação, vai perder amigos, vai perder o seu conforto. Mas sabe por quê? Porque você vai caminhar com um Deus que é poderoso e que vai fazer com que você viva em ousadia. Que vai mudar o teu círculo de amigos até que você esteja forte para ir até os seus amigos e ganhá-los para Jesus. Então tudo existe um tempo e um processo. Mas às vezes por medo disso nós nos privamos de abrir o nosso coração para que o nosso Redentor entre dentro dele e faça morada nele. Lá em João 3,16 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor, Ele morreu para te libertar, para te salvar, para te dar uma nova vida, para colocar um novo anel nos seus dedos, novas sandálias nos seus pés, para que você viva o novo de Deus sem medo, para que você viva uma vida abundante. Porque às vezes, lembra que o Alex falou na semana passada? Às vezes a gente vive achando que nós somos livres, mas nós não somos livres. Nós estamos presos no pecado, presos na vida que nós levamos, presos no álcool, presos no vício da droga, da nicotina, da masturbação, da pornografia. Nós estamos presos. Só que a gente olha para um cristão que está vivendo uma vida abundante e acha que ele é infeliz, que ele é privado de fazer as coisas. Não. Nós decidimos ser escravos por amor a Cristo. Hoje nós olhamos de outro ângulo. Hoje nós sabemos que nós somos livres e libertos. Nós não dependemos de nada para ser feliz, porque Jesus, Ele é totalmente suficiente para nós. Então hoje Ele te trouxe aqui para mostrar: filho, eu preciso ser totalmente suficiente para você. Porque quando eu entrar na sua vida, todo esse vício vai embora. Todo medo vai embora.
toda tristeza vai cair por terra. Então é para isso que Jesus te trouxe aqui. Mas Thaís, o que eu posso fazer ou como proceder para que estas escamas caiam dos meus olhos? Primeira coisa, reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça que Ele é o Senhor e que somente Ele pode abrir a sua visão ou tirar tudo aquilo que está embaçando a sua visão. Foi isso que Paulo viu nos olhos de Jesus, pois era Ele próprio que estava na sua frente. Paulo viu o Senhor Jesus falando com ele. Paulo ouviu a doce voz de Jesus falando com ele. Em Atos 9 fala, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele reconheceu a autoridade e o poder daquele que estava à sua frente. Paulo resolveu viver na dependência de Deus. Tanto que quando ele levanta daquele chão, ele vive a partir dali totalmente na dependência de Deus. Já não era mais Saulo que vivia, era Jesus que estava vivendo dentro dele. Num simples encontro onde a luz de Jesus brilhou para Saulo. Então nós precisamos viver na dependência de Deus, entendendo que Deus vai prover para nós todas as coisas. Entendendo que Ele já preparou um caminho para nós. Nós só precisamos abrir mão de tudo que nos cerca, do pecado que nos rodeia, para nós trilharmos esse caminho, segurar forte na mão de Deus e confiar que Ele vai nos levar até o dia onde veremos a face do nosso amado. Então, querido, viva constantemente na dependência do Senhor. Dependa dEle. Que Ele seja o seu dono absoluto, o Senhor da sua vida. Outra coisa que nos ajuda a tirar as escamas dos nossos olhos. Deixe Jesus e os homens de Deus te ajudarem. Confie nos processos que Deus te faz passar. Deixe Jesus te ajudar. Deixa Jesus tirar a tua dor. Deixa Jesus tirar a tua tristeza, deixa Jesus tirar a tua ansiedade, entregue tudo isso aos pés da cruz. Mas Jesus, Ele não age sozinho. Jesus, Ele levanta pessoas para nos auxiliar. Ele levanta líderes, Ele levanta pastores, discipuladores para andar lado a lado conosco. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele usa pessoas para nos auxiliar e nos confrontar. Queridos, eu fui muito confrontada por Deus, mas Deus também usou muito a vida do pastor Michel e da pastora Fran para mudar e moldar algo em mim. Eles foram como bisturis na minha vida, e ainda são. Ainda quando eu estou errado, eles vão lá e confrontam. Agora vai ser a maneira como eu vou agir, que vai identificar como será o meu futuro. Confie que essa pessoa que está sendo usada pelo próprio Deus para te auxiliar, confie que ela está sendo usada pelo próprio Deus para te auxiliar. Confie que o seu discipulador está buscando em Deus como agir com você, como fazer você passar por esse processo. Confie que ela está sendo uma ferramenta preciosa para a sua vida neste tempo. Em Atos 9:17 aconteceu isso com Paulo e eu achei muito lindo. Então Ananias entrou na casa, impôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Jesus, Ele sim, se revelou a Saulo, mas Ele usou Ananias. Ele usou Ananias para o começo do processo de Saulo. Ele usou Ananias para ensinar Saulo a orar. Ele usou Ananias fazendo o livro do discipulado com Saulo. E Saulo se submeteu, Saulo se batizou, Saulo foi cheio de Espírito, mas Deus usou uma pessoa para isso. Então seja grato pelas pessoas que andam do seu lado. Às vezes a gente não gosta do que tem dentro do pacote. Mas é isso que a gente precisa. É desse pacote de presente que você está precisando.
É desse discipulador que você está andando, é desse líder que você está andando, é desse pastor que você está andando que você precisa. Jesus, ele sabe aquilo que você precisa, querido. Jesus sabia que Saulo seria um vaso de honra para ele. Ele fala isso na palavra. Ananias, eu sei que você está com medo de ir lá. Paulo é um perseguidor, mas o Saulo era um vaso de honra para mim. Eu vou usar ele poderosamente para salvar vidas, Ananias. Então se encha de coragem, vá lá e coloque a mão sobre ele. Ele está te esperando. E Ananias foi obediente em fazer esse discipulado, em treinar Paulo para aquilo que o Senhor queria fazer através dele. Então se permita. Deixe Jesus e os homens te ajudarem. Confie nos processos que Deus te faz passar. Às vezes o processo é doloroso, queridos. E é mesmo. Os processos não são fáceis. Mas o melhor azeite vem do caroço da azeitona. E para sair azeite desse caroço, ela precisa ser prensada. Ai, mas Thaís, estão me prensando demais. Se deixe ser prensado. Mas estão sendo injustos. Se é a injustiça do homem, vai operar a justiça de Deus. Então, se deixe ser transformado pelo Senhor. A outra coisa que vai nos ajudar é se permita ser tocado e transformado por Cristo e ter a sua mente renovada nele. Se permita ser tocado. Para que Jesus entre em nossa vida e transforme tudo que há em nós, Ele vai precisar da nossa permissão. O Senhor não arromba portas, Ele não é ladrão. Ele não entra como um ladrão na sua vida arrombando a sua porta. Não, Ele bate na porta. Aquele que abre, Ele entra e faz morada. Se permita viver essa nova vida em Cristo Jesus. Se você ainda não o conhece, se permita, abre a porta do seu coração, fala, Senhor, vem fazer morada em mim, eu necessito do Senhor, eu preciso ter a minha vida transformada, a minha história transformada, a minha família transformada, e eu sei que eu vou conseguir isso somente em Ti. Então entra e faz morada em mim. Limpa a minha casa, limpa a minha vida, limpa os meus olhos, tira as escamas deles, Senhor. Eu sou miserável mesmo, eu não presto, Senhor. Mas eu sei que se o Senhor estiver em mim e mudar tudo em mim, eu vou crescer, amadurecer e ser transformado por Ti. Porém, se você já anda com Ele, se permita que Ele renove a sua mente, para que você possa viver uma vida abundante em Cristo, podendo assim usufruir de todas as suas promessas. O Senhor, Ele tem promessas sim para mim e para você. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos nos deixar ser transformados por Jesus. Com sua visão totalmente aberta para contemplar os céus abertos sobre você. Quando você coloca o teu coração no altar do Senhor, Ele abre a sua visão e você começa a enxergar com nitidez a sua história, aquilo que Deus pode fazer em você. Atos 9:18 fala assim: imediatamente Ananias colocou as mãos sobre Paulo e pediu para que se fosse aberta a visão dele. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Paulo. E ele passou a ver novamente. Mas ele não passou a enxergar como ele via antes. Não, ele passou a enxergar de um outro modo. Porque os olhos espirituais de Paulo também foram abertos. E levantando-se, ele se batizou. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O homem que perseguia os cristãos, que odiava os cristãos, quando encontrou com Jesus, quando se permitiu ser transformado pelo Senhor, quando permitiu que a sua mente fosse renovada em Cristo, ele começou a pregar a palavra com ousadia. Paulo se tornou um vaso de honra nas mãos do Senhor. A vida de Saulo mudou a partir daquele momento. Uma nova história começou a ser escrita por Deus. Saulo, agora Paulo, estava tendo o grande privilégio de pegar a palavra, de ensinar o povo os grandes feitos do Senhor, de poder falar o que Deus fez com ele. Olha, eu vi Jesus.
Eu vi os olhos dele, eu vi os olhos de amor dele. Ele me tocou, ele me transformou. Ele transformou o meu ódio em amor. Foi isso que Paulo estava falando, de um perseguidor a um mártir. De um perseguidor de cristãos, Paulo morreu pela causa de Cristo. De um assassino de cristãos, alguém que passou a ter uma vida dedicada ao Evangelho de Cristo, a ponto de morrer por ele, a ponto de considerar tudo como perca por amor ao Senhor. Foi isso que Paulo fez. E tudo isso porque esse homem se permitiu ser tocado por Jesus. Tudo isso porque Paulo abriu o seu coração para o novo. Ele não teve medo daquilo que ele viu, mas ele viu que era real. Ele viu que Estevão estava vendo realmente os céus abertos. Ele reconheceu que quando Estevão falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, ele reconheceu que era de verdade, que ele existia mesmo, que existia um Deus que podia mudar tudo, porque os seus olhos foram abertos por Cristo. Os olhos de Paulo foram abertos. Gostaria que você se colocasse de pé, querido. Talvez você está aqui nessa noite e você se identificou com algumas dessas escamas. Talvez existam escamas do medo na sua vida. Talvez exista a escama da falta de perdão, da incredulidade. Talvez o seu ego anda muito altivo. Você escuta muito a si mesmo. Talvez exista a escama da falta do perdão. Você está amarrado porque você não perdoou alguém. Talvez você não consiga andar em comunhão com seus irmãos, em unidade, de mãos dadas, rumo a uma vida eterna com Cristo. Ou talvez você esteja aqui nessa noite e nunca reconheceu o Senhor como o seu Senhor, o seu Salvador. Querido, nós não temos o amanhã, nós não temos o hoje. O Alex pregou aqui nesse dia e falou: nós só temos o agora. Nós só temos o agora para nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós só temos o agora para que as escamas dos nossos olhos caiam. Porque se você deixar para depois, meu amado, se você falar: não, amanhã eu aceito Jesus, hoje não dá ainda, porque ainda eu preciso sair daqui e me divertir com os meus amigos, eu ainda preciso sair daqui e beber um pouquinho, eu ainda preciso sair daqui e fumar. Querido, Deus conhece o processo que você vai passar. Ele pode te ajudar nesse processo com o seu vício, mas Ele precisa que o seu coração seja aberto agora. Porque talvez se você deixar para amanhã, você saia por aqui e venha um homem muito louco com um carro e te atropele na frente da igreja. E você perdeu a oportunidade de confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então você não tem o amanhã. Você não tem o hoje, você tem o agora para se arrepender. E eu quero convidar você que está aqui e quer que realmente as escamas dos seus olhos comecem a ser tiradas. Quer que essas escamas caiam dos seus olhos. A vir aqui na frente, nós queremos orar com você. Escute essa canção, deixe Jesus tocar no seu coração. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado.